Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? Que bom. Curtindo o friozinho aí em casa? Delícia. Pois é. Vamos continuar nossa aula de geografia do nosso volume 2? Muito bem. Eu pedi que vocês fizessem, né, uma tarefinha, não foi? Pois é, daqui a pouquinho eu já vou corrigir. A tarefinha do positivo. As questões do CA que eu pedi para fazerem, lembra? Terminou o assunto estudado da aula, você vai lá no CA e responde apenas as questões, tá, do assunto estudado, tá bom? Então vamos lá. Vamos então fazer um resuminho aqui e eu quero que você pegue o seu caderno de geografia e copie esse resumo, tá? Por quê? Para você já ir treinando, né, gravando o assunto que nós estamos estudando, que é litosfera. Muito bem? Só para lembrar, a litosfera, então, é a camada mais superficial do planeta, sobre a qual nós estamos assentados. A litosfera é composta pelo manto superior e pela crosta. Lembra? O manto superior e a crosta junto formam a litosfera. A litosfera não é estática, ela é dinâmica, ou seja, ela também continua passando por transformações, como todo o planeta. Lembra que eu falei? Como é que eu sei disso? As atividades que ocorrem sobre a litosfera, que é o vulcanismo e o tectonismo, ou seja, os vulcões em atividade e os terremotos que ocorrem são exemplos claros dessas transformações. E nós falamos que essa intensa atividade do interior do planeta, então, foi responsável pelo surgimento desse bloco rochoso, né, que eu chamo de litosfera. Lembra que litosfera, litos significa rocha, então é um imenso bloco rochoso. Consegue entender isso? Todos os continentes, na verdade, é um imenso bloco rochoso, dividido, fragmentado em pedaços. Lembra na aula que eu expliquei quando aconteceram essa divisão da Pangeia em blocos diferentes, como nós o conhecemos hoje, que chamamos continente? Muito bem. Então, esse material magmático que veio há 4,5 bilhões de anos foi responsável pela formação da litosfera. E sobre a litosfera estão vários tipos de rocha. 3. Segue aqui comigo, olha lá. A primeira formação rochosa é chamada de rocha magmática, né? Porque o nome já diz, as rochas magmáticas têm como origem que o magma, que veio do interior. Elas existem em grande quantidade na superfície terrestre. Como elas são muito antigas, né? Elas são muito compactadas, duras mesmo, são chamadas de escudos cristalinos, ou também a gente chama de crátons. Um exemplo de rocha magmática é o granito. Bom, depois vieram as rochas sedimentares. Elas existem por causa das rochas magmáticas, porque as rochas magmáticas que existem há muito tempo sofreram e sofrem ainda o intemperismo, que é o desgaste. Lembra que eu expliquei? Partículas que vão se desprendendo das rochas, né, e vão formando pequenos pedacinhos e sendo, né, transportado principalmente pela água da chuva ou água dos rios, né, o vento. Então, o intemperismo, ou seja, a ação do sol, do vento, da chuva, desgasta essas rochas antigas, as magmáticas, e esse material que é retirado, os pequenos fragmentos, vão sendo levados e depositados nas áreas mais baixas. Formam, assim, rochas sedimentares. Então, qual que é a origem delas? Formada a partir de outras rochas, no caso a magmática, e também do material orgânico. Como assim? Restos de plantas, animais que morreram e que começaram a entrar em decomposição também, né, são transportados e são sedimentados, ou seja, eles ficam, né, sobre uma área e vai recebendo pressão de material que vai sendo depositado sobre ele. Então, as rochas sedimentares são constituídas a partir das rochas magmáticas e também restos, né, mortais de plantas e animais, que é um material orgânico. Entendeu? Então, repita para mim. As rochas sedimentares, elas são formadas a partir das rochas magmáticas e também de material orgânico. E são importantíssimas. Tá? Das rochas sedimentares, né, nós usamos muitos outros tipos de rochas. Olha só, eu tenho areia,
que são pequenos fragmentos, né? Olha só, que é usado na construção civil, misturado com cimento também, que é uma rocha sedimentar, você consegue construir, né, um material duro, resistente. O próprio petróleo, tá lembrado? Que eu expliquei qual é a origem do petróleo, que é restos, né, de material orgânico que existia no fundo do oceano, algas, links, lembra? O petróleo são restos de plantas, né, marinhas. Olha só, presta atenção. O petróleo é formado a partir de restos de plantas marinhas, né? Que foram que essas plantas foram compactadas, sofreram a pressão de mais material, mais, né, materiais em cima dela, e à medida que esse material ia pressionando, ela ia ficando cada vez mais, né, profunda e ficando mais aquecida, porque em camadas mais profundas há mais calor e sem oxigênio. Daí a origem do petróleo. Então, o petróleo é constituído a partir de plantas marinhas. O carvão mineral, que também é um exemplo de rocha sedimentar, ou seja, um mineral feito a partir de rocha sedimentar, ele é feito a partir de árvores, agora vegetal mesmo, árvores mortas, que naquele processo, lembra que a Terra viveu ora, né, uma área soerguia, a outra hora submergia? Então, florestas foram ficando submersas, florestas, né? Aí entra a madeira, morreu, começou a entrar em decomposição lentamente, né? Sem oxigênio, deu origem ao carvão mineral. Viu? Petróleo e carvão mineral foram feitos a partir de material orgânico. O petróleo, plantas marinhas, e o carvão, vegetais. Ok? Então, aqui o petróleo, então, é um exemplo também de um mineral que foi feito a partir de rochas sedimentares. E as rochas metamórficas? Olha que interessante. O nome eu expliquei na aula anterior. Metamorfose é mudança, transformação. Então, qual é a origem das rochas metamórficas? Elas são rochas que são formadas a partir das magmáticas e das sedimentares, das duas formas que nós vimos anteriormente. Como assim? Essas rochas magmáticas ou sedimentares expostas a alta pressão, peso, ou a um calor intenso, ela vai se transformando. Você vai ver daqui a pouquinho, quando eu mostrar um vulcão, você vai entender isso, tá? Uma rocha magmática pode ter contato com a lava vulcânica. Pensa comigo, uma rocha magmática que existe aqui na superfície terrestre, já dura, densa. De repente, ela está perto de uma área de vulcão. O vulcão entra em atividade, aquele magma, aquele calor do magma agora vai aquecer de novo aquela rocha que já estava resfriada, ela aquece novamente, ela vai se transformar, né? E aí a gente vai ter tipos diferentes de rochas metamórficas, né? Que é resultado de rochas magmáticas sedimentares. Um exemplo é a ardósia. Então, dá uma pausa no vídeo, copia esse resuminho no seu caderno. Pode usar caneta? Pode. Põe a vermelha aqui o nome do título, rocha magmática, rocha sedimentar. Em azul você usa, né, para copiar aqui a origem, se existe muito, né, a idade e um exemplo. Depois que você copiar, você volta ao vídeo, tá bom? Agora eu vou fazer, então, a correção das atividades do positivo que eu pedi que vocês fizessem como tarefa. Só um minutinho. Aqui estão, ó, lá na página inicial, nós já temos. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, você tem aí lá na página 3 a primeira pergunta, sobre tempo geológico. Né? Foi o que eu falei na última aula. O que é o tempo geológico? Então, você vai responder aqui. O tempo geológico é a partir daqui, ó. O tempo geológico, vou colocar aqui em... Deixa eu ver se vai dar. Acho que vai atrapalhar, mas a partir daqui, ó. O tempo geológico é uma escala de tempo criada para compreendermos a dimensão, né, que separa os eventos geológicos do planeta. Ou se você quisesse usar suas próprias palavras, o tempo geológico é um conjunto de milhões de anos usados para contar sobre a história da formação do planeta, que eu expliquei na aula passada. Aqui está escrito, ó, tempo geológico é uma escala de tempo criada para compreendermos as dimensões quer dizer, grandeza, que separam os eventos geológicos do planeta.
evento geológico. São os momentos em que a Terra, né, passou até ela ser como é hoje. Então, você dá uma pausa, copia a primeira, copia a segunda. A segunda é, qual é a relação dessa escala de tempo, né, a geológica, com a escala de tempo humana, na qual nossas vidas passam, né? Qual que é a relação que tem? Esse tempo cronológico nosso, meu e seu, a gente nasce, vive e morre. E eu expliquei na aula passada, é um tempo assim curto, né? Já a escala geológica usada para contar sobre a formação da Terra, ela é bem o quê? Então, qual que é a relação? Aí você pode explicar que a escala de tempo humana é imensamente mais estreita, enquanto que a escala geológica, né, é muito mais extensa. Aqui está escrito, ó, a escala de tempo humana é imensamente mais estreita, ocupando trechos curtíssimos do tempo geológico. Tia, como é que eu posso resumir? A escala de tempo humana é bem menor, enquanto que a escala geológica conta milhões de anos. Pode ser assim também. Agora, deixa eu ver aonde nós temos lá na página 4. Vamos aqui, então, na página 4 também tem uma sequência, ó. Vamos corrigir aqui essas aqui, ó. Opa, deixa eu ver se dá para voltar aqui. Com base no texto e na tabela do tempo geológico da Terra, responda as questões. De que forma os cientistas dividem a escala do tempo geológico? Lembra, você tem, eu já pedi que lá no seu material de apoio, você tem aqui, ó, essa tabela que eu pedi para vocês darem uma olhada. Eu coloquei um slide com as eras, mas você tem no seu material também, tá? Lá no finalzinho do material de apoio tem, ó. O tempo geológico é dividido em éons, era, e as eras em período, tá? Então, a pergunta é exatamente isso. Como é que elas são divididas em éons, eras e período? E em que era surgiram as plantas, as primeiras formas de vida? Aquelas unicelulares, em que era? Na era o quê? Isso, pré-cambriana, muito bem. Na era mesozoica, é marcada pela presença dos dinossauros na superfície do planeta. É formada por 3 períodos. Descreva os períodos informando o que ocorreu em cada um deles. Aqui, ó, a era mesozoica. Tá aqui, ó, se você pegar aqui, você vai ver, ó, 3 períodos. Quais são eles? Ó? O Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Então, os dinossauros surgiram no Triássico. Depois, o que acontece no Jurássico? Surgem as primeiras aves, os dinossauros dominam, e no Cretáceo tem lá, ó, extinção dos dinossauros, surgem plantas com flores, tá tudo aqui, tá? É só você copiar aqui, ó, o período, né? A era que a gente chama o quê? Mesozoica. Era mesozoica, os 3 períodos, o que aconteceu em cada um. Dá uma pausa e copia aí, se você não tiver acertado. D. A palavra cenozoica tem origem grega, que é a junção de kairos, kainos, e que significa nova ou recente, mais zoico, que vem de zoom, animais. Cite um evento importante relacionado ao ser humano. Qual que é o evento importante relacionado à era cenozoica em relação a nós? Também está aqui na tabela. Ó, a espécie humana se espalha pelo mundo. Não é? Esse é o evento mais importante da era cenozoica, que é quando o homem surge sobre a Terra e se espalha. Né? Surge, segundo a teoria, né, darwinista e evolucionista, surge no continente africano, depois se espalha para a Europa e Ásia. Tá bom? Então, deixa eu ver. Eu pedi, foi só essa aqui? Mas dá para a gente fazer também lá da página 6. Vamos lá fazer juntos agora? Olha, lembra que eu expliquei há pouco sobre os escudos cristalinos, que é a quantidade de rochas, né, que existem sobre a litosfera, ou seja, cadeias montanhosas de formação geológica muito antiga, as mais velhas, que nós chamamos de escudo cristalino. Porque quando eu falo rochas, eu quero me referir a parte do relevo, tá? Porque a litosfera é constituída de áreas mais ou menos planas e áreas montanhosas. Eu tenho montanhas, eu tenho serras, eu tenho morro, eu tenho coluna. Tudo isso é o relevo, né? Variação de altitude.
Os escudos cristalinos, eles são, né, encontrados em cadeias montanhosas. E a gente chama de escudo cristalino. E no planeta, ó, veja como eles estão espalhados. Eu tenho, olha só, imensas, por isso que eu falei, existem grande quantidade. Dá uma olhadinha para você ver que em todo o planeta eu tenho imensas áreas cobertas, né, por cadeias montanhosas, onde eu encontro as rochas, né, magmáticas. Veja, aqui na América do Sul eu tenho o escudo brasileiro, que é praticamente, né, todo o Brasil, tá vendo? Então, o Brasil é riquíssimo em quê? Em recursos minerais. Por quê? Porque praticamente todo o território brasileiro é coberto de rochas magmáticas, né? Rochas também o quê? Sedimentares, metamórficas, mas principalmente o quê? As rochas magmáticas. Vizinho ao Brasil, eu tenho também o escudo das Guianas. Na América do Norte, o escudo aqui que nós temos é o escudo canadense, lá mais ao norte ainda, né? Na Groenlândia, eu tenho o escudo da Groenlândia. Olha o escudo africano, tá? Que você está vendo aí. O escudo escandinavo, no norte da Europa. O escudo de Angora aqui, ó, na Ásia. O escudo da Índia, no próprio país. Ó, Oriente Médio, que é aqui, ó. Também eu tenho uma parte, né, constituída de montanhas riquíssimas em petróleo. Aqui, as rochas magmáticas se transformaram, né, em rochas metamórficas, dando origem ao petróleo. E o escudo australiano. Então, você vê que os escudos cristalinos, né, que existe formado a partir das rochas magmáticas, tá, são muito extensos em todo o planeta e são muito importantes, porque é neles que a gente encontra todos os minerais, né? Que minerais? Ferro, zinco, níquel, chumbo, e assim por diante. Vamos seguir? Aqui, então, nós temos aqui, ó, duas perguntinhas. Vamos lá. É hora de usar o mapa. Cartografar significa fazer leitura de mapa. O que o mapa que a gente acabou de ver dessa página representa? O que ele está mostrando? Só olha o título. Ó. O título vai te contar. O que o mapa representa? Os escudos cristalinos que existem na superfície terrestre. Só isso. O que eles representam? Os escudos cristalinos. A outra pergunta. Qual que é a importância desses escudos cristalinos? Qual que é? Muito bem. Então, você vai, ó, representa os escudos cristalinos e qual que é a importância? São áreas de ocorrência das rochas magmáticas. Bem fácil, ó. Os escudos cristalinos são áreas de ocorrência das rochas magmáticas. Agora, pensa comigo. Então, logo, essas áreas aqui são as áreas mais antigas do planeta. São as partes do relevo mais antigo. Por quê? Porque foram formadas a partir do depósito do magma. Lá há bilhões de anos, quando existia só vulcão sobre a Terra. Entenderam? As rochas magmáticas são formadas a partir do depósito do magma. Eu estou falando de milhões de anos em que os vulcões estavam ativos e vinha material magmático, resfriava, depois vinha, né, mais outro, resfriava, e foi formando elevações. E são essas áreas que você está vendo em rosa. Magma depositado, resfriado e recebendo mais depósito, formaram elevações em toda a superfície, e que a gente chama de relevo. Segunda pergunta. De acordo com a sua observação, o território brasileiro está situado em áreas ricas em rochas magmáticas em seu subsolo? Sim ou não? Sim, né? A gente viu lá que o país praticamente todo é coberto por esse escudo cristalino. Sim. Pede para a gente justificar. Por quê? Acabei de falar, né? Porque boa parte do território está sob o escudo continental. Sim, porque boa parte do território brasileiro está sobre um escudo continental. E você pode pôr, entre aspas, escudo o quê? Brasileiro. Aqui não está escrito, ó. Sim, é a primeira parte, porque quase todo, olha para você ver, quase todo o país está sobre o escudo continental. Qual é o nome desse escudo? Escudo brasileiro. Dá uma pausa para você escrever.
Você usou o seu QR Code para você ver essas informações que estão aqui na página 6? Muito bem, tem que usar para você ter informações à parte. Eu já expliquei sobre, as rochas magmáticas, e aqui está mostrando que elas podem ser intrusivas, pode até marcar aí, ó. Você pode marcar aqui para você depois lembrar. As rochas intrusivas, que é um tipo de rocha magmática, elas são formadas a partir, do quê? Da lava, que vem do vulcão, e quando, ao invés dela vir para a superfície, ela fica presa nas laterais, daquele cone que o vulcão tem. Eu vou mostrar aqui que tem um vulcão, deixa eu ver em qual página. Nós temos uma atividade vulcânica aqui. Não, é no meu slide, que eu vou mostrar que dá mais fácil, quer ver? No meu slide aqui, nós temos um vulcão. Aqui, ó. Presta atenção aqui. Como é que é a anatomia de um vulcão? Você vê que o vulcão, a maioria deles, não são todos não, mas uma grande maioria, ela tem esse formato cônico, tá certo? Aqui nós temos a câmara. A câmara é onde fica, a reserva do magma. O magma tá, em áreas mais extensas aqui, você tem o material altamente aquecido, inflável mesmo, pegando fogo, que quando acumula em grande quantidade, quando a energia lá do núcleo ela acumula em grande quantidade, ela tem que ser liberada, o que faz? Aquela energia explode, e o magma que está aqui é impulsionado, é lançado para fora. E aí onde que ele vai sair? Nessa rachadura aqui, ó. Tá vendo? Que é uma saída para onde o magma vem e é despejado aqui na superfície. Só que, presta atenção, você tá vendo que eu tenho essa saída por onde a maior parte do magma sai. Mas você tá vendo que aqui na lateral eu tenho outras rachaduras onde fica magma aprisionado? Esse magma aqui, ó, quando ele não sai, quando ele fica só aqui, ó, aqui tem uma pequena saída, mas pode ficar aprisionado aqui e depois ele resfria. É aqui que dá origem, tá? Pode ser aqui, pode ter várias rachaduras, até mais aqui, ó. Aqui dá origem às rochas magmáticas intrusivas. Elas ficaram no interior. E essa que sai, e que depois resfria aqui fora, são as rochas magmáticas extrusivas, tá? Então, os vulcões são áreas densamente, povoadas próximas a ele por causa, sabe do quê? Da fertilidade do solo. Esse material magmático aqui, ó, ele é muito fértil, porque ele traz lá do interior todos os minerais. Esses minerais dá para o solo, fertilidade, o que garante, uma alta produtividade de alimentos. Só que os vulcões ativos não têm, Os vulcões ativos têm que ter uma distância dele por causa do risco. Tem cidade perto? Tem, mas com uma distância segura. Agora, os vulcões que já entraram em extinção, eles não vão explodir mais. Ou aqueles que a gente diz adormecidos, que é difícil imaginar quando ele vai entrar em atividade, mas principalmente os vulcões que já extinguiram, eles não vão entrar mais em atividade, a área dele é muito povoada por causa da qualidade, da fertilidade do solo. Vai aproveitar para desenvolver a agricultura. Agora, em vulcões ativos, há muitos riscos em áreas de vulcões ativos. Recentemente, lá na Nova Zelândia, onde tem vulcões ativos, o vulcão entrou em atividade e havia turistas próximos à área e o vulcão entrou em explosão, em atividade, eles não conseguiram sair e eles acabaram inalando a fumaça que é altamente tóxica, mesmo não estando pertinho, não foram queimados pelo magma, mas acabaram inalando e morreram. Então é muito perigoso, não só pelo calor da lava, que todo mundo já deve ter visto alguma imagem, mas principalmente porque o que sai do vulcão? Vamos ver o que sai. Do vulcão sai o magma, sai também, tá vendo aqui nas paredes? Elas são rochas já resfriadas e duras. Mas quando a lava vem, ela desprende pedaços de rochas. Então, pode sair também pedaços de rochas aqui, ó. Tá? Sai, então, a lava, pedaços de rocha e, é claro, o quê? O que eu acabei de falar aqui agora? Fumaça. Altamente tóxica. Tá? Quando o vulcão está em atividade, saem esses três materiais. Magma, que é a lava, A lava vulcânica,
lava vulcânica, né? A lava vulcânica, fragmentos de rocha das paredes do vulcão e muita fumaça tóxica. Esse vulcão, você está vendo que tem um formato cônico, né? Um cone. Mas você tem vulcões, né, que parecem verdadeiras bacias, crateras, né, gigantescas e que são mais rebaixados, porque já estão também mais gastos pelo tempo. Tá ok? Então, deixa eu ver o que nós vamos falar agora. Vamos voltar aqui, ó. Outro fenômeno que ocorre também, que eu expliquei, que é responsável, então, pelas transformações da superfície terrestre, é o terremoto. O terremoto também ocorre por causa do acúmulo de energia do interior do planeta, né? E quando essa energia que sai lá do núcleo vem para a superfície, ela vai provocar na crosta, na litosfera, rachaduras. E os terremotos, conforme a intensidade, conforme a quantidade de energia, provoca também acidentes geológicos terríveis, né? Quando a quantidade de energia liberada não é tão intensa, o tremor é bem leve, não causa dano. Mas quando a intensidade, né, é grande, os terremotos são terríveis. Tem um aparelho, né, que chama escala Richter, que é o aparelho usado para medir, né, a força desse terremoto, tá? Ele chama sismógrafo, né? O aparelho chama sismógrafo, e nesse sismógrafo adotou-se a escala Richter, que é a que classifica o terremoto conforme a intensidade, se ele é de 0 até 1, de 0 até 10, né? Até 4 não causa muito dano. A partir de 4, 4,5, 5, você já sente o tremor. 6 já pode causar rachadura em parede, em prédio. E de 7 para frente, olha só para você ver, ó. Dá uma olhadinha nas imagens que eu coloquei. Aqui toda uma cidade destruída, a rodovia aqui para você ver. Dá para prever? Não. Mesmo com a tecnologia e a inteligência humana, esses eventos, né, não podem ser previstos. É claro que nas regiões próximas ao limite das placas, lembra que a gente falou? No limite das placas, essas cidades elas já têm um sistema de segurança que monitora e que o sismógrafo, esse aparelho, vai registrando todo dia, 24 horas, esses eventos. E quando esses eventos tendem aumentando, as pessoas ouvem, né, porque tem sinais de alerta espalhados nessas cidades, nesses lugares, e as pessoas evacuam, elas saem para não serem, né, soterradas pelos escombros, como a gente está vendo aqui, ó. Se as pessoas ficam dentro de casa, a casa cai em cima, elas vão morrer. Quando elas moram em regiões como o Japão, olha que interessante, o Japão é um país onde ele fica no limite de 3 placas. A placa asiática, a placa do Pacífico e a indo-australiana. 3 placas, ou seja, lá é uma região muito instável. Os tremores lá são muito comuns. Mas eles são treinados. Toda a população é treinada e ao sinal, ao alerta, eles sabem o que fazer. Então, morre pouca gente por causa desse treinamento. Em lugar onde não há treinamento, não acontece o mesmo. Aí morre muita gente porque as pessoas não estão informadas. Então, os terremotos são imprevisíveis, são muito fortes, né? E ocorre quando 2 placas tectônicas, 2 blocos rochosos que está movendo na mesma direção, movimento convergente. Quando eles chocam, o tremor, então, vai. E por que essas placas chocam? Porque elas estão sobre o material magmático. Tá lembrado lá? O manto superior, que a gente falou, do que é formado a litosfera? O manto superior e a crosta. Então, esse manto, ele está sobre um material fluido, né, que move-se. Então, tem uma camada rochosa dura, mas está sobre um material fluido. Ele fica à deriva, ou seja, fica flutuando. Já viu quando eles encontram no meio do mar um barco perdido que está à deriva, está vagando pelo mar, sem direção? Essas rochas duras, que são as placas tectônicas, ficam sobre o manto, flutuando à deriva. E quando elas estão flutuando, elas podem se encontrar. E elas se encontrando, a energia, né, do encontro provoca rachaduras, tá?
E essa rachadura, então, provoca o terremoto. Então, formada a partir de placas tectônicas que se movem bruscamente e se encontram. Onde, né, aqui na Terra, onde a gente vive, né, é sentido, a gente fala que é onde ocorreu o epicentro. Ó, chocou a placa aqui em cima, sentiu aqui, é o epicentro. E lá embaixo, onde a placa chocou, é o hipocentro. Dois nomes diferentes, ó. Onde a placa chocou, hipocentro. A energia do choque que subiu, o quê? Quando as duas placas se chocam, gente, libera uma energia. Puf, força é energia. Não dá para ver, mas é uma energia invisível. O que acontece? Essa energia invisível, ela tem uma força gigantesca. Aqui no hipocentro, onde chocou, libera uma energia. E essa energia, então, deixa eu dar um aqui, ó, pra gente ver. Ó, aqui tá bom. Então dá para você entender direitinho. Vou até aumentar essa imagem aqui um pouquinho para você entender o que eu tô falando. Ó, aqui tá vendo a camada rochosa, a placa tectônica? Chocou. O choque, tá vendo o limite delas aqui, ó? Chocou, aí gera energia. Essa radiação que você tá vendo aqui, ó. Tá? O hipocentro é onde aconteceu o choque. Liberou energia, olha a energia, ela estende por uma área bem grande. Onde que sentiu que rachou aqui, ó? É o epicentro. Onde começou a geração de energia, hipocentro. Onde a energia atingiu e provocou, olha aqui, prédios caíram, terra rachou, é o epicentro. O hipocentro foi aqui, tá vendo aqui, ó? O hipocentro foi aqui, o foco, o hipocentro, e o epicentro é onde na superfície é sentido. Entenderam? Onde o choque acontece, onde é o foco, hipocentro. Onde sente na superfície, epicentro. Repete para mim. Hipocentro, onde choca. Epicentro, onde sente. Mais uma vez. Hipocentro, onde choca. Epicentro, onde sente. Vou diminuir aqui um pouquinho. Já teve terremoto no Brasil? Tem terremotos no Brasil? Tem. Só que é tão pouco, né? Tão raro, que não dá para sentir. Como assim? No caso do Brasil, não é exatamente, não é um encontro das duas placas. É que o Brasil está no limite, não está no limite. O Brasil está no centro da placa, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas quando você tem camada rochosa e camada de água, e essa água é retirada, e essa água é usada, né? Poços artesianos tiram aquela água, fica um espaço onde a água estava vazia, a terra vai acomodar. Aí dá um leve tremor. Também lá no Mato Grosso, né? É possível sentir um leve tremor quando acontece terremoto no Chile, né? É distante, mas é possível perceber. No passado, quando tudo no planeta era dominado por vulcões, ocorreram realmente muitas atividades vulcânicas e também abalos sísmicos, que é o nome que a gente dá para terremoto. Abalos sísmicos. É chique, né? Repete comigo. Abalos sísmicos. Então, ó, no passado já ocorreram intensas atividades vulcânicas aqui. Gente, é fácil de ter essa prova. Só olhar os escudos cristalinos que a gente falou, as cadeias montanhosas que existem na maior parte do Brasil. A imagem de satélite mostra, né, que elas são verdadeiras crateras em alguns lugares. Tem cidade que ela foi construída no fundo dessa cratera, porque o vulcão não existe mais. E outra prova, os solos brasileiros são muito férteis. Lembra que eu falei há pouco? Fertilidade do solo, né, ela é resultado do material magmático que veio há bilhões de anos, principalmente em região de terra roxa, que é muito comum no estado de São Paulo. A intensidade de tremores que eu falei aqui é bem pequena, mas pela acomodação natural ou por áreas vizinhas, né? Lá no norte, no Maranhão, por exemplo, está perto lá da placa de Cocos ou a placa caribenha, dá um leve tremor, tá? E também porque a gente não está tão longe da Cordilheira dos Andes. Então, veja, os tremores de baixa intensidade são resultado dos terremotos fortes que acontecem lá no Chile, como eu falei há pouco, tá? Aqui voltando, então, aqui você está vendo, né, consequência de um terremoto bem intenso. E o sismógrafo é o nome do aparelho que mede a intensidade. Esses tremores são medidos na escala Richter, que é o nome do cientista que criou, de 0 a 10. A partir de 6 a gente já sente o tremor, 7. Então, os terremotos mais terríveis, né, os últimos que aconteceram, por exemplo, no Haiti, que chegou a mais de 8, ele acabou
com Porto Príncipe, que é a capital do Haiti, foi totalmente destruída. Um acontecimento triste para nós brasileiros naquele evento, lá no Haiti, é que a doutora Zilda Arms, que é a médica que criou a Pastoral da Família, a Pastoral da Família, não, desculpa,